Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Nesta quarta-feira, o PT se reuniu com membros do Partido Comunista Chinês na sede do partido em Brasília para assinar um acordo de integração internacional. Veja bem, não estamos falando de um acordo comercial, mas de algo puramente político e ideológico. O documento foi assinado pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o senhor Li Xi, secretário da Comissão Central de Inspeção Disciplinar do PCC. O ex-presidiário não participou do encontro, pois, para variar, estava viajando às custas do contribuinte. Bom, a ditadura chinesa é uma das mais genocidas da nossa história. Não perde em nada para o regime do Hitler na Alemanha, nem para o do Stalin na Rússia, com o agravante de que o regime chinês, diferente dos outros dois exemplos, continua em plena atuação, influenciando inclusive as nossas vidas. Desde a revolução que colocou Mao Tse-tung no poder até o ano de 1959, estima-se 20 milhões de execuções sumárias de opositores, empresários, proprietários rurais, intelectuais e religiosos. Entre 1959 e 1961, por conta das sanções impostas pelo governo, outras 20 milhões de pessoas morreram de fome. Foi justamente nesse período que os chineses foram obrigados a procurar desesperadamente proteína em qualquer lugar. E assim passaram a se alimentar de qualquer coisa que se move. Cachorros, insetos, ratos, morcegos. Em 1979, com a morte de Mao Tse-tung, o país foi entregue para as mãos de Deng Xiaoping, que abandonou a visão marxista clássica do seu antecessor e passou a promover reformas econômicas que colocariam a China entre as grandes economias do planeta. A partir também do seu governo, no que diz respeito à economia, o país adotou um regime muito semelhante ao fascismo, regime esse que permanece até os dias de hoje. No fim de 2019, independente da origem do novo coronavírus, se surgiu em laboratório ou através de causas naturais, o Partido Comunista Chinês foi responsável por ter colocado em curso um novo genocídio de proporção global, seja porque no início da pandemia fez de tudo para esconder o vírus, prendendo médicos e calando jornalistas, ou porque não tomou as medidas necessárias que deveriam ser tomadas para conter a propagação do vírus quando era incipiente. Mas enfim, o Cachaça nunca escondeu sua admiração pelo regime chinês, mas mais do que isso, ele nunca escondeu sua sanha por um Estado totalitário que controla tudo e todos. Para Lula, é o partido acima de tudo e o Estado acima de todos. Porque a China tem um partido, a China é resultado de uma revolução, de 1949, do Mao Tse-tung, e a China tem um partido que tem poder, que tem um Estado forte, que toma decisões e que as pessoas cumprem, coisa que nós não temos aqui no Brasil. Nós tivemos um golpe na Dilma Rousseff, na nossa presidente, por conta de uma mentira. Ou seja, a elite financeira dos nossos países, elas têm muita ingerência na política e é preciso que a gente os enfrente para mostrar que o Estado tem que ter um papel importante. Muitas das políticas sociais que o povo precisa só pode ser feita se o Estado for forte, só pode ser feita se o Estado tiver comando. E, lamentavelmente, nos países da América Latina e nos países do terceiro mundo, o Estado está cada vez mais fraco, estão cada vez mais privatizando as empresas públicas, estão cada vez mais privatizando aquilo que deveria ser papel do Estado. Por exemplo, a China, ela só conseguiu combater o coronavírus com a rapidez que ela combateu porque tem um partido forte, porque tem um Estado forte, porque tem pulso, tem voz de comando. Nós não temos isso aqui no Brasil. Nós não temos isso no Brasil, não temos isso em outros países. Lula não só admira, como é um vassalo desse regime genocida. O comunismo não é uma ideologia específica, mas um movimento político. Um movimento que não está vinculado a nenhuma identidade nacional. O comunista não serve o seu país, ele serve ao comunismo.
No vídeo de hoje vamos tentar entender o que realmente está por trás deste acordo de cooperação assinado entre o PT e o Partido Comunista Chinês. Pode ter certeza que a coisa é mais tenebrosa do que você imagina. Mas antes, como de costume, já deixe o seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, para assim ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Lembrando que por conta dessa perseguição sumária às vozes conservadoras nas redes sociais, este canal continua desmonetizado. Desde setembro do ano passado, eu não ganho nem um centavo para fazer conteúdo aqui. Sendo assim, considere ser um patrocinador do canal. Você pode fazer isso de duas maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se. O link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, Luiz com Z, @yahoo.com. É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Pessoal, aproveitando que até o dia 30 deste mês minha biblioteca está com uma super promoção, quero indicar 3 livros fundamentais que tem tudo a ver com o assunto que vamos abordar no vídeo de hoje. O primeiro é o super lançamento do filósofo e teólogo americano Peter Kreeft, Como Destruir a Civilização Ocidental. Nesta obra, o autor faz uma análise de como todos os fundamentos da nossa civilização ocidental estão sendo gradativamente solapados. Temas como liberdade sexual, assassinato de bebês nos ventres de suas mães, redução das famílias, pobreza, agnosticismo e questões da liberdade humana são analisadas de forma profunda e ao mesmo tempo bem-humorada, para que você possa não só entender, como também ajudar a combater a crise cultural que nós estamos enfrentando. Livraço de R$ 63 e você vai pagar apenas R$ 47. O segundo livro é o também lançamento Rumo ao Governo Mundial Totalitário. As grandes fundações comunistas, fabianos e nazistas. Se você quiser entender sobre nova ordem mundial e governo global de forma séria e sem teorias da conspiração, esse é o livro de R$ 109 por apenas R$ 82. E claro que não poderia faltar o livro deste que vos fala, Breve Manual do Cristão Conservador. Eu sei que a maioria esmagadora dos brasileiros é cristã e conservadora, mas muitos desses brasileiros não sabem ou têm algum tipo de dificuldade em explicar o que isso realmente significa dentro de um contexto político e cultural. É justamente por isso que eu reuni neste livro, de forma simples e extremamente didática, tudo o que define a cosmovisão e o posicionamento de um verdadeiro cristão conservador. Pois neste momento em que nossa civilização ocidental está passando por um processo de transição e de rompimento com a sua base fundadora, é fundamental entendermos o conjunto de ideias e valores pelo qual devemos lutar, assim como entender o conjunto de ideias e valores que devemos combater. Bom, até o dia 30, o Breve Manual do Cristão Conservador de R$ 64, você vai pagar apenas R$ 34. Só R$ 34. Então, terminando o vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br. São mais de 5.000 títulos que estão em promoção. E agora, a compra de livros na minha biblioteca está com preço fixo de frete para qualquer lugar do Brasil. Encomendas até 1,5 kg você vai pagar apenas R$ 7,90 de frete. E encomendas de até 100 gramas, apenas R$ 4,49. Lembrando que comprando livros na minha biblioteca, além de investir no seu conhecimento, você também estará ajudando na manutenção deste canal. Os links diretos para estes livros que eu indiquei estão fixados no primeiro comentário. Recado dado, então vamos lá. Sempre que alguém que apoia o Bolsonaro
publica nas redes sociais fotos do Lula com ditadores, os esquerdistas logo se defendem publicando fotos de Bolsonaro em encontros com Putin, com o príncipe saudita ou mesmo com Xi Jinping. Só que a diferença fundamental, que muda completamente o contexto da situação, é que Bolsonaro nunca mandou dinheiro para financiar obras nos países desses autocratas e jamais fez qualquer tipo de acordo com líderes estrangeiros, sejam democratas ou ditadores, onde a economia brasileira não foi diretamente beneficiada. Através do lulopetismo, mais de 10,5 bilhões de dólares foram evadidos do nosso país para financiar portos, aeroportos, rodovias e usinas hidrelétricas em países como Cuba, Venezuela, Angola e Moçambique. Além do perdão de um rombo de mais de 700 milhões de dólares em calote de ditaduras africanas. E todas essas benesses foram uma via de mão única. Não tivemos qualquer tipo de retorno. É evidente que no cenário geopolítico muitas vezes temos que nos aproximar de países com regimes autoritários em benefício do nosso país. Por exemplo, Bolsonaro visitou a Rússia dias antes de Putin invadir a Ucrânia para garantir acordos comerciais importantes, como o fornecimento dos defensivos agrícolas. Mas nem por isso, Bolsonaro deu declarações que colocaram o Brasil contra o Ocidente. Agora Lula, quando se aproxima de ditadores, ele não busca apenas acordo comercial como Bolsonaro fazia, mas busca uma aliança política. Ou pior, busca uma aliança ideológica. E é justamente aí que mora o diabo. Bom, nesta quarta-feira o PT assinou um acordo com o Partido Comunista Chinês, que, como falei, não se trata de um acordo comercial, mas sim um acordo de cooperação política e ideológica, mais ou menos como um conjunto de metas a ser estabelecido a médio e longo prazo em ambas as nações, principalmente no Brasil. Por exemplo, o combate à hegemonia do dólar nas transações internacionais e o controle das redes sociais, como acontece na China. Essas duas medidas estão entre as principais metas a serem estabelecidas no Brasil, em consonância com o regime de Xi Jinping. O fato é que o Brasil está seguindo um caminho que irá nos isolar como nunca na história das grandes potências do Ocidente. Uma das primeiras medidas da política externa do ex-presidiário neste mandato foi permitir que navios de guerra iranianos atracassem em nossa costa. Depois vieram as declarações desastrosas. Lula sugeriu que a Ucrânia entregasse a região da Crimeia para a Rússia. E pode ter certeza que ele nem sabe apontar no mapa onde está localizada a Crimeia. Na sua viagem para a China e para os Emirados, criticou a hegemonia do dólar nas transações internacionais. Depois, por diversas vezes, Lula culpou os Estados Unidos e a União Europeia pela guerra na Ucrânia ainda não ter terminado. No mês de abril, em meio a essas declarações, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, visitou o Brasil para uma reunião no Itamaraty. A visita foi interpretada internacionalmente como uma confirmação do afastamento do Brasil com relação aos Estados Unidos e um alinhamento ao eixo Rússia-China. Mr. Nichols, I'm deeply concerned that the Western Hemisphere is being overwhelmed by anti-Americanism, and that countries across the region are aligning themselves with our adversaries and our enemies. I'm deeply concerned that former U.S. allies are being replaced by leaders who are actively hostile to us and our interests, and that the Biden administration has chosen to embrace many of those leaders. President Biden warmly hosted Lula da Silva at the White House and called him a close friend. Lula is an anti-American Chavista who embraces the Chinese Communist Party, Vladimir Putin, and the Iranian regime. Now, one of the very insidious ways that our adversaries and our enemies have infiltrated the region is through corruption. China, Russia, and Iran all exploit endemic corruption, including and especially corruption driven by left-wing movements to advance their geopolitical agendas. Well, Brazil, Bolsonaro
a pro-American leader was replaced, to the Biden administration's cheering, with an anti-American radical Lula. And there is corruption likewise in the Lula government. In February, Lula allowed 2 of Iran's most advanced warships to dock in the port of Rio de Janeiro. The United States opposed that act, at least formally. In fact, the United States sanctioned those ships with what are supposed to be powerful designations, and yet it happened. I believe the Lula government's corruption played a significant role in their decision to ignore the Biden administration and allow the docking. Temos que entender que o mundo sob a hegemonia dos Estados Unidos está longe de ser o paraíso, mas ainda assim estamos falando de uma democracia. Já o mundo sob a hegemonia da China e da Rússia, 2 ditaduras genocidas, seria o verdadeiro inferno na Terra. Bom, mas depois de todas essas falas e posicionamentos insanos, ainda em abril, Lula fez questão de assinar um documento declarando que Taiwan é parte inseparável da China. Essa declaração é uma verdadeira bomba atômica prestes a explodir. Veja bem, hoje a China não quer ser apenas uma superpotência econômica, mas quer ser também uma superpotência militar. O seu arsenal já conta com mais de 400 ogivas nucleares e o Pentágono estima que, se o ritmo de expansão continuar, Pequim deverá contar com 700 ogivas em 2027, 1.000 em 2030 e 1.500 em 2035. Hoje os Estados Unidos têm 5.428 e a Rússia 5.977, ou seja, dentro em breve, Rússia e China, 2 regimes autoritários que desprezam todas as leis do direito internacional, que não veem qualquer problema em tomar à força territórios alheios, terão mais ogivas nucleares somadas do que as democracias americana, britânica e francesa juntas. Diante disso, a China há anos vem se preparando para invadir Taiwan. Em 1972, quando Richard Nixon retornou o diálogo com a China, por meio da chamada diplomacia do ping-pong, a condição era que Pequim buscasse absorver Taiwan pacificamente, mantendo a democracia na ilha. Foi nesses termos que o Reino Unido devolveu Hong Kong a Pequim em 1997. Mas a China esmagou o regime democrático em Hong Kong e agora quer ocupar Taiwan ou impor um bloqueio marítimo à ilha para estrangular a sua economia. No cenário geopolítico atual, existem 2 limites que Xi Jinping não pode ultrapassar, pois caso contrário, a Casa Branca declarará guerra contra a China, fato que poderia desencadear a Terceira Guerra Mundial. Esses 2 limites são atacar Taiwan para tomar a ilha à força e apoiar a Rússia colocando seu poderio bélico e militar contra a Ucrânia. E é justamente dentro desse contexto que Lula se aproxima da Rússia, renova em forma de documento assinado em Pequim o reconhecimento de que existe uma só China da qual Taiwan é parte inseparável, e agora, para completar, o PT faz um acordo de cooperação política com o Partido Comunista Chinês. Ou seja, o ex-presidiário já colocou o Brasil no novo eixo do mal e faz isso na iminência de uma possível Terceira Guerra Mundial. Very close to World War III, and this won't be army tanks running against each other and shooting each other. This won't be airplanes flying in the air. These are weapons of mass destruction. These are weapons of destruction that the likes of which nobody has ever seen before. This will be an obliteration of the world. Everything is being done wrong. Everything is being said wrong. They don't know what they're doing. But we're very close to a world war. And if we have a world war, it'll be destruction like nobody's ever seen before. Far greater than World War I or World War II. Because the weaponry is so powerful, so horrible and powerful. É óbvio que as falas do Homem Laranja têm propósito eleitoral, mas não deixa de ser uma verdade. E se essa guerra de fato estourar durante esse desgoverno, teríamos que lutar ao lado da China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, Venezuela e Cuba, o novo eixo do mal, literalmente a escória do mundo. Ficaríamos ao lado de ditaduras genocidas que querem abolir a democracia liberal e todas as conquistas do Ocidente. Mas esse sempre foi o objetivo do Lula e de toda a esquerda brasileira.
Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere, de verdade, ser um apoiador do canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luiscomz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. E não esqueça de aproveitar a promoção da minha biblioteca. Até o dia 30, todos os livros estão saindo praticamente a preço de custo. bibliotecadoluiz.com.br. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me siga em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, no Telegram e no Rumble. @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!